Aí, gravando. Então, nosso tema de hoje é uma sequência da hidrostática com o nome de hidrodinâmica. Sem mostrar nada, dá para desconfiar porque do nome hidrodinâmica? Deixa eu ver a primeira tela boa para vocês aqui, ó. Essa do PowerPoint, eu escolhi isso aqui, ó. Ó, essa imagem. Ver se ela é bonita. Parece o que isso aí, ó? Vem bem a imagem, me ouvem? Sim, Estão vendo o que? Isso aí parece o quê? Faz lembrar água ou faz lembrar óleo? óleo. Óleo? Legal. E aí eu pergunto, a primeira pergunta, a hidrodinâmica vocês acham que servem para água e para óleo e para derivados de petróleo e gás? E para o que mais? Álcool. E tem o hidro aí, gente, ele é prefixo grego de água, certo? Hidro é água em grego, né? Tem aquelas letras gregas esquisitas, aportuguesaram para HIDRO. Pois bem, hidro, no sentido amplo, né, que é o que a hidrodinâmica estuda, seriam todos os fluidos, né? Tudo que flui, numa visão mais industrial, tudo que flui, regra, dentro de um duto. E aí, claro, pode ser num gasoduto, pode ser num oleoduto. E, claro, focando no curso de vocês, seriam todos os derivados de petróleo, o próprio gás natural, que ele é bombeado na forma liquefeita, né? Mas todos os derivados petroquímicos em geral, e muitos deles são líquidos, né? Então, resumindo, se diz que são fluidos, o quê? Os sólidos são fluidos ou somente os líquidos e gás? O que vocês me dizem? Você acha que dá para pensar num sólido fluindo dentro de um duto? Não dá. Não dá, né? A tentativa da indústria de fazer um sólido, na verdade, não é sólido mais, é um pó, né? Quando você tritura um sólido, ele vira um pó, e aí se tenta com ar, com sopro, fazer ele ter ele fluir minimamente. Mas, em regra, os fluidos são líquidos ou gasosos, eu fico com o seu não dá aí. Né? Então, sólido, em regra, não é fluido, ok, gente? Então, essa seria uma introdução, e aqui é legal a gente ler e marcar alguma coisa aí. E vou botar numa caneta aqui simples. Então, não é melhor essa daqui, a opção de ponteiro, apontador laser, que fica visível, né? A hidrodinâmica, estudo de líquidos em movimento, poderia se acrescentar aqui gases liquefeitos, tá? Especificamente, analisa maneiras pelas quais forças diferentes afetam o movimento de líquidos, né? Uma série de equações explicam as leis de conservação da massa, energia e momento se aplicam a líquidos, particularmente aqueles que não são comprimidos, que não sofrem compressão. E a gente leu aí uma série de equações, eu vou fazer uma abordagem mais em língua portuguesa e menos com equações. Passando a tela, essa imagem é bem representativa, eu posso vir a usá-la depois, né? Percebam que isso é um duto, pode ter óleo dentro, e aí um oleoduto, ou pode ter gás liquefeito, um gasoduto. Eu só quero destacar nessa imagem aí que às vezes os dutos sobem, né? Eles têm, por exemplo, um morro, alguma coisa aqui, um aclive, né? Um declive que faz eles variarem a altura. E isso importa no bombeio dos fluidos. Né? Eu roubei essa imagem da internet aí, mas à frente podemos usar ela para explicar alguns conceitos e nas aulas seguintes de hidrodinâmica. Aqui, o conceito que a gente quer abordar na aula de hoje, eu programei uma aula para 30, 40 minutos, o conceito de viscosidade. E aí eu chamo de novo a boa participação de vocês, se vocês conhecem esse conceito. Se eu falasse assim, o que você entende por viscosidade? O que vocês me falariam sobre isso? Quem ganha ponto aí? A gente estava até vendo isso em química do petróleo. Que show! Viscosidade é a capacidade do fluido de escoar. Viscoar, né? Com duas palavras, você me permite acrescentar uma. Você falou escoar aí. É legal você gravar resistência ao escoamento, né? Ou seja,
o fluido tem, às vezes, uma dificuldade de escoar ou uma facilidade. A medida dessa dificuldade, dessa facilidade, dessa resistência ao escoamento seria a viscosidade em português. Né? Claro que a gente quer conceituar isso um pouco mais, mas fico feliz, não foi combinado isso, né, com o professor de Química do Petróleo, mas por isso eu escolhi falar desse assunto, porque ele faz parte da hidrodinâmica, ele faz parte de hidráulica e pneumática, e eu sei, né, da enorme utilidade dele no mundo do trabalho de vocês. Por isso, na verdade, eu reforço o que, claro, vocês estão aprendendo lá na química do petróleo. Né? Então, é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. E aí eu tentei, né, usar essas duas palavras aqui, ó, resistência ao escoamento, como uma simples definição de viscosidade. Isto é, ao transporte microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular. Então, dois conceitos importantes aqui, gente, a quantidade de movimento, a ideia de que você quer empurrar, movimentar, né, moléculas, né? Ou seja, está se falando, vou sublinhar, destacar essa palavra aqui, de um mundo microscópico. Mas, para você causar movimento das moléculas, você precisa de forças. Né? Por isso, voltando, né, a gente roubando aqui, ó, esse nome de dinâmica. Dinâmica é exatamente a parte da física que estuda as forças. Né? Então, perceba que você tem que ter, claro, uma força para garantir o quê? A força vai garantir que o líquido vai entrar em movimento. Tranquilo? Só conjugando conhecimentos que vocês têm da física aí. Ou seja, quanto maior a viscosidade, vou sublinhar isso, menor será a viscosidade. Então, no popular, a gente diz que o líquido menos viscoso ele é mais fluido. Aqui está escrito o contrário, né? O mais viscoso ele vai ter menos velocidade, né? Com que o fluido se movimenta. Temos algum colega chegando na sala aí. Deixa eu ver quem é. Temos o Gabriel Ferreira. Seja bem-vindo aí. É Gabriel Ferreira. Então, Gabriel Ferreira, estamos falando, conceituando viscosidade e tentamos fazê-lo com duas palavras simples, dizendo que ela é a resistência ao escoamento. Tá certo? E agora estávamos dizendo que quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido se movimenta. Quem mais? João Patrick. Deixa eu permitir ele aqui, ó. Ó, é o João, seja bem-vindo aí, João. João Patrick. Então, falamos de viscosidade agora para o João Patrick e para todos vocês. Ué, vocês estão combinando de chegar. Vamos ver, tem mais. Isso é bom. Nicolas Cavalcante, com Y. Boa tarde, Nicolas. O time está ficando completo. Nicolas Cavalcante. Vai Boa tarde, professor. Boa, seja bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Estamos conceituando aqui viscosidade e os colegas de vocês me falaram que vocês estão estudando isso, né? Em química do petróleo, ou seja, fica bem reforçado. Isso é assunto do hidráulica e pneumática, também de HDP, e eu escolhi ele na aula de hoje por saber a importância dele para a sua vida de trabalho. E aí, nessa mesma ideia, escolhi essa foto aí. Olha que legal, porque isso são derivados de petróleo. Esse líquido escuro aí, em geral, é o óleo combustível, né? É um derivado do petróleo. Eu não sei se vocês já estudaram os processos de obtenção do petróleo, mas, em resumo, se separa o petróleo inicialmente com um processo de destilação. Vocês já ouviram esse curso de vocês. Se quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Primeiro ocorre a destilação atmosférica, que saem os derivados de gasolina, diesel, querosene. Só que nessa destilação atmosférica, nem todos os derivados são separados. Por exemplo, os lubrificantes, por exemplo, o que aparece nessa imagem aí, que é o óleo combustível, ele não separa na primeira torre, ou seja,
Em regra, os derivados que são separados na destilação a vácuo, que é a segunda torre, depois da destilação atmosférica, eles são mais viscosos. Todos esses, numerados aí de 1 a 5, são óleos combustíveis. Entre eles, existe uma variação de viscosidade, e isso tenta ser mostrado, expresso nessa foto que eu achei incrível, e eu achei ela numa apostila. Então, perceba aí, gente, ó, esse 1 aqui, ele já encheu bastante o becher, dá para perceber isso? O 2, será que chegou alguém aí? Fiquei na dúvida. É chat. Ah, é chat? Perdão, gente, me perguntem, porque eu não vejo o chat. Fala para mim aí, eu não vejo o chat. Ah, tá aqui. Olá, professor, boa tarde. Tinha uma atividade do senhor para entregar ontem, eu não consegui, posso entregar hoje? Sem problema. Não, tranquilo. Ok, Gabriel. Se quiser, se eu não perceber o chat, gente, vocês ficam à vontade de me interromper com fala, tá? Então, o que eu falava dessa figura aqui? Que você percebe aqui no 1, né, que o becher já está bem cheio, sucessivamente o becher está menos cheio, e no 5 aqui nem pingou ainda. A ideia dessa figura é que esses outros bechers aqui, não tenho certeza se são bechers aqui na horizontal, podem ser provetas, né? Mas, enfim, esses horizontais aqui, eles foram virados ao mesmo tempo. E o 1 já encheu bastante, o 2 menos, e sucessivamente menos, ao ponto de o 5 aqui não ter nem pingado ainda no becher. Ok? Isso expressa o quê, gente? Que no sentido de 1 para 5, aumenta a viscosidade. É claro isso para você? E naquele conceito em português, aquelas duas palavras simples de que viscosidade é resistência ao escoamento, perceba que nesse 5 a resistência é tão maior que o líquido, né, o fluido aqui ainda não começou a pingar no becher. Ou seja, claro, o 5 é o de maior viscosidade, tá bom, gente? Então, lendo aqui, a viscosidade é a propriedade do fluido, está relacionado com maior ou menor facilidade de escoamento desse fluido, o que confirma que o 5 aí, com dificuldade de escoar, seria o mais viscoso. Fácil ou muito fácil? Tranquilo isso para vocês? Bonita essa Tranquilo. figura aí? Esse óleo combustível, gente, o uso dele em siderurgia, tá? Só de curiosidade para vocês. E também ele é misturado com óleo diesel, uma dele e 2 partes de diesel, fazendo um 3 para 1 aí em volume. Se chama isso de óleo bunker, B-U-N-K-E-R, bunker, né? É o óleo que os navios, em geral, usam no mundo inteiro. É uma mistura de uma parte desse óleo combustível e 2 partes de diesel para dar uma afinada. Afinada é um jeito popular de falar em diminuir a viscosidade. Você fala engrossar para aumentar a viscosidade e afinar para diminuir a viscosidade. É um jargão da indústria que você ouve direto, tá? Se me permitem, se não querem interromper, gente, fiquem à vontade, qualquer pergunta. Eu vou usar o marcador de texto aqui para destacar algumas coisas. Então, já falamos isso, mas só relendo a viscosidade expressa com 2 palavras, você gravou essas 2 palavras, ó. Resistência ao escoamento, exercida por um fluido quando submetido, ó, né? Se tem resistência para fazê-lo mover-se, né? Tem que ter uma força externa. Logo, fluidos ditos de alta viscosidade é aquele 5 da foto anterior, tá certo? O 5 seria alta viscosidade. Eles têm o quê? Ó? Grande resistência ao escoamento, é aquela ideia de que o 5 nem pingou ainda. Enquanto os de baixa exercem pouco ou quase nenhuma resistência. Por ser considerada com a força de atrito interna do fluido, olha que legal, gente. Então, a viscosidade é força interna de atrito do fluido. Você vai falar atrito de quê? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu perguntei quieto, tímido, não querendo perguntar ao professor. Ele falou atrito interno. Eu falei, mas atrito de quê com quê, né? Pense que é como se o fluido, me permitam rabiscar com amarelo aqui, ó, ele tivesse várias camadas, essas linhas amarelas verticais, são várias camadas que eu estou desenhando de um fluido, que está num tubo, por exemplo, né? E a ideia é que essas camadas centrais, elas escoam com maior facilidade. As camadas do canto, elas escoam com menor velocidade. Isso aqui assim, vou engrossar, isso aqui, esse amarelo mais grosso,
seria a parede do tubo, um duto aqui na vertical, tá? E a outra parede aqui, ó. Então, perceba que no meio existe uma facilidade maior em fluir. O atrito, né? Porque eu acabei de sublinhar ali o quê? O conceito de atrito interno. Lembra que eu falava que raio de atrito interno é esse aqui, ó? É de uma camada do fluido em relação à outra. Então, aqui, ó, entre um amarelo e outro, aqui existe uma força de atrito, aqui existiria outra força de atrito. Então, tem força de atrito entre essas camadas. Essa é a ideia. Eu antecipo para vocês que quem conceituou isso primeiro foi Isaac Newton, aquele que você conhece da primeira, segunda e terceira leis de Newton. Me interrompam se quiserem, dando continuidade aqui. A viscosidade de um fluido determina o seu perfil. Olha a novidade aqui, ó. Ele está dizendo agora que essa viscosidade passa a ideia de um perfil de velocidade dentro de uma tubulação. É razoável você imaginar que o menos viscoso se desloca com maior velocidade. E, portanto, tem influência direta sobre o cálculo da vazão, gente. Aí a gente para tudo, porque vazão é algo que interessa diretamente ao operador petroquímico, ao operador de petróleo e gás, trabalho que você pode vir a realizar. E aí eu volto a essa imagem, né, e me diz que isso aqui é um oleoduto, um gasoduto, e exatamente a velocidade, né, com que o fluido vai ser bombeado interessa ao operador do ponto A aqui, né, e ao operador do ponto B. E aí eu quis escrever RJ, não sei se vocês enxergam ali, e eu escrevi BH aqui, quase BH, sul de Minas. No RJ, na área petroquímica, vocês têm a Reduc, aí do lado de Campos Elíseos, a gente vê aquele flare, um fogo aceso, né? Aí do campus da escola, não sei se vocês já repararam isso, da Washington Luiz, você vê isso, né? E a Reduc bombeia derivados de petróleo para o sul de Minas, para regiões próximas de Belo Horizonte, onde existe uma outra refinaria da Petrobras. Esse bombeio, em regra, é em dutos, né? Então, interessa muito a velocidade desse bombeio, né? É o que falávamos aqui, né? Claro que o menos viscoso vai ser bombeado com maior velocidade, e isso interfere no trabalho de quem está bombeando a gasolina, o diesel, o álcool, o derivado que for, e quem está lá longe recebendo o fluido. Porque a vazão, né? Eu marquei aqui, ó, a vazão tem a ver com o quê, gente? Com o tempo em que o fluido consegue percorrer aquele duto, né? A gente vai conceituar a vazão melhor à frente. Posso seguir? Tranquilo aí? Querem falar alguma coisa? Não? Estão acordados aí? Todo mundo acordado? Quem disser que está acordado ganha ponta. Tá bom. Opa, eu quero ponta. Eu estou contando aqui, temos 2, 4, 6, 8, aí, temos 9 aí. Estou aqui. Parabéns, parabéns. Ó. O conceito de viscosidade foi definido, eu falei, ó, por Isaac Newton, a partir, a gente quer conceituar isso aqui agora, das tensões de cisalhamento, vamos ver o que é isso, mas tensão já dá uma ideia de quem, gente? Eu, quando ouço falar em tensão, me lembra algo parecido com força, tá certo? Provocadas pela movimentação de uma camada de fluido sobre a outra. Mas ele fala em tensão de cisalhamento. Cisalhar significa desgastar. E aí nos remonta a essa palavra aqui, que é o tal do atrito, percebe? Se você está falando em força e está falando em atrito, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E essas duas palavras misturam esses dois conceitos quando se fala que tem uma tal tensão de cisalhamento provocada pela movimentação. Olha o que vem agora, ó. B, uma camada do fluido sobre a outra. Ok, gente? De uma camada do fluido sobre a outra. É o que eu tentei expressar nesse rascunho de desenho meu aqui, né? Essas camadas imaginárias do fluido no seu interior, uma atrita sobre a outra, uma possui movimento sobre a outra. É isso que o Newton imaginou, é isso que ele conceituou. Ou seja, pelas forças internas de atrito. Tá claro, gente? E aí eu te pergunto, atrito de quem? De uma camada imaginária sobre outra ao lado dela. Então, na verdade, a nível microscópico,
a nível quase que molecular, ocorre isso para você explicar o movimento dos fluidos, né? E, em seu estudo, assumiu, isso está falando do Newton de novo, que a viscosidade seria independente do tempo para o mesmo fluido e também não deveria variar em função da intensidade das tensões de cisalhamento aplicadas. Vamos ver unidades aqui, eu imagino que alguma delas, ou as duas principais aqui, você esteja estudando lá na química do petróleo, né? No sistema internacional, a unidade que se usa é Pascal segundo, né? Recordando, Pascal, unidade de pressão, tá certo? Não é SI, é Newton por metro quadrado. Isso aqui, ó, me permitam marcar aqui, Newton por metro quadrado é pressão. E é Pascal, não é SI, né? E aí multiplicado por segundo, ou seja, seria uma pressão vezes o tempo. Olha que coisa curiosa a viscosidade aí. Na prática, essa outra unidade aqui, a gente brincava no laboratório dizendo que era poisé, né? Poisé, na verdade, em francês, o pessoal fala poise, né? Esse nome aqui, o poisé, o francês lê poise, e é o nome do cientista aí. E o poise é a unidade de viscosidade dinâmica. Perceba que é massa por comprimento vezes segundo embaixo aqui, né? E a viscosidade cinemática, essa vocês provavelmente irão trabalhar, né, na vida de vocês aí na petroquímica, é o metro quadrado por segundo, e o submúltiplo, que é esse 10 a menos 4 aqui, é o centímetro quadrado por segundo, chamado Stokes, né? Qual é a diferença dessas duas unidades? O POASE é a unidade de viscosidade dinâmica, né? Legal você saber diferenciar esse detalhe. Dinâmica. E está escrito aqui na tela, em azul, não preciso completar, porque aqui esqueceu-se, né? Então, POASE é a unidade de viscosidade dinâmica. O Stokes é a unidade de viscosidade cinemática. De forma simples, qual é a diferença entre elas? A dinâmica, lembra que a gente falava que a dinâmica estuda as forças? Então, na viscosidade dinâmica se considera a unidade de massa, que está em gramas, né? Na viscosidade cinemática, olhem para ela aqui, ó, não tem o quê? Massa, tá? É só a ideia da velocidade de escoamento. Eu quero falar depois de tubos de viscosidade, esse é um deles aí, mas esse conceito aqui é bem importante, tem os tubos à frente aí. Tá. Primeiro, na ordem aí, a viscosidade dinâmica, me permitam marcar com apontador laser? Não, com o amarelo, marcador de texto, esse. A viscosidade dinâmica é definida como força, deixa eu sublinhar isso aqui, ó, força tangencial de um decímetro, não, um dina, esse D confunde, né? É dina, unidade de força por centímetro quadrado, resistindo à vazão de duas lâminas móveis e paralelas do fluido. Ó, duas lâminas aqui, entenda isso como camadas móveis, uma em relação à outra e paralelas do fluido. Aquele desenho anterior que eu fiz aqui. É isso que o texto está se referindo aqui, tá? Quando fala de duas lâminas móveis e paralelas do fluido. Com velocidade diferencial, então ele está inventando aí uma velocidade, separadas, desculpe, gente, separadas entre si por 1 centímetro. Então, são camadas que se movimentam em relação à outra, se padronizou a distância de 1 centímetro entre elas. Isso é o POASE, né? O poisé que a gente brinca aí. Como ele é uma unidade muito grande, usa seu submúltiplo, que é o cento-POASE. O POASE é a unidade não SI de viscosidade dinâmica, mas se estuda ela, se fala dela o tempo todo, daí eu estou mostrando para vocês. Então, perceba o seguinte, gente, ó, um duto, né? E o escoamento de um fluido. O que seria as unidades abordadas aí? Tem 3 conceitos, né? O próprio conceito de viscosidade dinâmica, né? O coeficiente de viscosidade dinâmica, que é essa letra aí, ó, esse N torto aí, né? Aqui ele é substituído por μ, tá vendo, gente? Cuidado, que essa letra aqui, ó, esse Uzinho aqui, deixa eu marcar no vermelho, senão isso confunde você direto. O cara está na mesma página, o cara fui eu mesmo, né? Eu montei isso aí
e peguei letras diferentes para o mesmo conceito. Aqui está um Mi, né? Um Mi é um U assim, ó. Um U esquisito. Essa letra aqui é chamada Mi. Isso é viscosidade dinâmica. Aqui, ó, é viscosidade dinâmica também, tá? Então, a viscosidade dinâmica em PA, Pascal, vezes segundo. Lembra que a gente falou isso? Pois bem, aqui, ó, essa letra aqui, parece um T, se chama tal, né? É a tensão de cisalhamento. Né? Então, a tensão de cisalhamento vai ser o quê? Vai ser a taxa de variação da velocidade. Esse D aqui, ó, é essa variação aqui. Né? Tem letra diferente o tempo todo e confunde. Então, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui. Tá? E essa letra aqui, ó, coeficiente de viscosidade dinâmica, é essa letra Mi aqui, tá bom, gente? Sim. Então, isso aqui e isso, perdão pelo rabisco, isso aqui é a mesma coisa, tá? Esse N aqui, que é o quê? A viscosidade dinâmica vezes a variação da velocidade, que está aqui, ó, viscosidade dinâmica, vezes a variação da velocidade, isso nos dá o quê? A tensão de cisalhamento, que é essa letra que está igual a essa daqui. Resumindo, se fala de uma tensão de cisalhamento, se fala de uma taxa de variação de velocidade. E você tem uma divisão entre essa tensão de cisalhamento e essa taxa de variação de velocidade. Estou falando dessa fórmula aqui, né? Que é uma divisão. Essa divisão é a viscosidade. Né? Então, tentando simplificar isso com minhas palavras, uma viscosidade maior significa o quê? Que você vai ter que ter uma tensão maior para gerar uma determinada velocidade. Seria naquela imagem esse primeiro aqui. Você vai ter que ter uma tensão maior para gerar uma determinada velocidade. Isso é viscosidade dinâmica, que é o que eu tentei mostrar com essa tela. Vejam se querem me falar alguma coisa aí. É um conceito, não sei se vocês já viram isso na química do petróleo. Enfim, eu tentei repetir ele aqui com o destaque de que essas fórmulas que aparecem aí, está trocada as letras e se podia confundir. Eu vou, claro, colocar isso no Google Classroom para vocês, tá? Essa imagem aí sem esses rabiscos. Pode seguir? Me fala aí. Pode. Tá tranquilo? Opções de ponteiro, apontador laser, marca texto, aqui, ó. Professor, Oi, pois não. Diga. não entendi o que o senhor falou, não. Falhou para mim. O que eu falei antes ou agora? Você fala dessa tela? Antes. Você falou alguma coisa antes, eu acho. No finalzinho, acho. No finalzinho, eu falei que eu colocarei essa tela que aqui está, né, que eu rabisquei ela toda e tentando explicar, eu colocarei ela no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Vou postar ela sem esses rabiscos aí para você ler e poder ver isso com calma. Entendi. Foi isso que eu falei. Obrigado. Tá? Nada, não percebi, não. Disponha. Então, aqui, dois viscosímetros, um que chama de Stokes, né, e o outro rotativo. O de Stokes é baseado na lei de Stokes, consistindo basicamente em diversos o que está faltando aqui? Diversos cones, diversas bolinhas, né, contendo líquidos padrão de viscosidade conhecido, com uma esfera de aço em cada um deles. O tempo que a esfera demora para descer, ó, tempo que a esfera demora para descer, o comprimento do tubo depende de quê? Da viscosidade do líquido. Então, ele joga uma esfera aqui, tá? E ela vai descer aqui por dentro do tubo. Tá certo? Claro que se o líquido for menos viscoso, a esfera desce mais rápido. Se o líquido for muito viscoso, a esfera vai descendo devagarinho. É essa a ideia. Colocando-se a amostra num tubo semelhante, pode determinar-se aproximadamente a sua viscosidade com comparação por outros tubos. Resumindo, ele tem um padrão em que uma bolinha leva para escoar
né, e compara isso com um óleo, um fluido novo, e aí você tem um resultado por comparação. Mas, em resumo, a ideia de que o mais viscoso, a bolinha vai descer muito lentamente dentro desse líquido mais viscoso. Tranquilo isso? Viscosímetro rotativo é um dos mais usados na indústria, aí tem vários deles, né? Mas mede o que, em resumo? Mede a força de fricção de um motor que gira. Então, de forma caseira isso aqui, gente. Pensa uma batedeira, né? Pensando num bolo com café, essa hora só para dar água na boca de vocês aí. Então, você vai bater um bolo agora para comemorar a aula de HDP. Olha que alegria, se tivéssemos na escola isso, né? Temos aquela salinha lá da escola que tem o micro-ondas, não tem? Podíamos ter uma batedeira ali. Então, o que vai mudar a batedeira preparando o bolo? Se tu tiver com uma massa mais grossa, a batedeira vai, as hélices dela, girar mais devagar. Isso é uma ideia de viscosidade, tá certo? Então, ele diz que mede a força de fricção de um motor que gira devido a um sistema de peso rodando no seio de um fluido que se pretende estudar. Ele não explicou aqui o que eu estou explicando, né? Em resumo, se você tem um líquido muito viscoso aqui dentro, o giro dessas hélices vai ficar prejudicado, vai ser lento por conta da elevada viscosidade, que, em resumo, é exatamente a resistência ao escoamento. No caso, dificultando a hélice de girar. Ok, gente? É bem expressivo isso, é bem interessante essa forma de medir a viscosidade. Destaque, tanto esse viscosímetro de Stokes, né, que a gente media, na verdade, o tempo que a bolinha levava para descer dentro de um fluido, né, que se quer medir a viscosidade. Como aqui, em que a medida da viscosidade vai ser em função da maior ou menor dificuldade em girar a hélice, nos dois casos, estamos falando de viscosidade dinâmica, não é? De poase ou de um derivado de poase. Por quê? Porque a massa importa aqui. E você está, na verdade, medindo força, né, com que o fluido se opõe ao movimento. Ao contrário, a viscosidade cinemática não vai ter hélice girando ou não vai ter uma bilha caindo, né, uma bolinha caindo, ao contrário aqui. E esse, com certeza, eu falo de minha experiência de laboratório, de indústria e de colegas e ex-alunos que trabalham em estágio ou em indústrias, a viscosidade cinemática, pela simplicidade, pela facilidade com que o ensaio é feito, é muito mais comum. Então, eu diria que você pode vir a trabalhar com um viscosímetro de Stokes ou um rotativo ou semelhante, mas muito provavelmente vai trabalhar com o viscosímetro que mede viscosidade cinemática. Explicação minha antes da leitura, esse tubo em U, né? Perceba que ele é cheio, vertendo ele ao contrário, né? Então, a boca do U está virada para cima aí. Eu gosto de rabiscar, né? Saudade do quadro. Imagina que esse tubo está virado ao contrário aqui, né? Como é que a gente faz isso na prática do laboratório? Como é que você enche esse tubo com um líquido que você quer determinar a viscosidade? Sabe aquele copinho de cafezinho? Plástico? Aquilo é o copo mais importante de um laboratório. Você pega aquele copinho, traz ele com o óleo lubrificante, o óleo que você quer medir a viscosidade. Estou falando de lubrificante porque trabalhei com lubrificante, ó. E coloco o óleo aqui no copinho de café, em vez de café, tu põe lubrificante. E aqui, do outro lado, né, o tubo está virado ao contrário, você vai botar uma sucção, um látex, uma borrachinha daquelas de laboratório, conectada a uma bomba de vácuo. Entendeu isso? Então, vai ter uma sucção aqui puxando ar, né, daqui. Só que quando você põe o látex aqui, ó, né, e ele vai succionar o ar para cá, você, nesse mesmo instante, coloca o copinho com óleo do outro lado. O que vai acontecer por conta dessa pressão, dessa sucção? O óleo lubrificante que está aqui vai subir aqui, ó. Ele vai subir um pouquinho aqui, tá certo? E aí você vai pegar esse tubo em U, vai virar ele para essa posição daqui. E aí, onde é que você encheu com óleo lubrificante? Você encheu com óleo lubrificante aqui, ó, entendeu? Ou seja, eu daqui para cá virei o tubo em U de cabeça normal, né? Com esse formato que está mostrado aqui. Nesse exemplo que eu dei aqui, ó, lembra que eu falei que tinha uma sucção aqui?
quando ele estava virado de cabeça para baixo, a sucção estava aqui. Está clara a minha explicação aí, gente? Não sei se foi claro. Enfim, você agora encheu, colocou lubrificante aqui, ó. Esse vermelho é o óleo, o fluido que você quer determinar a viscosidade. Mas perceba que esse tubo em U está aberto aqui agora, de cabeça, nessa posição aí, certo? Com o U virado para cima. O que vai acontecer com esse fluido vermelho aqui? Ele vai descer aqui. Se ele for muito viscoso, ele vai descer mais devagar. Se for pouco viscoso, ele vai descer rápido aqui. Está claro isso? Por gravidade. O que se faz na prática? Se tem umas rolhas pequenininhas de neoprene, de borracha, você coloca a rolha aqui, ó. Quando você verte o tubo nessa posição, tu coloca uma rolhazinha aqui exatamente para prender o fluido que você quer calcular, a viscosidade cinemática aqui. Entenderam isso? E aí, esse conjunto, esse tubo em U, vai para um banho de viscosidade, um banho a óleo em geral, e ele é colocado num banho. Nos lubrificantes, o que mais se faz, talvez vocês vejam isso em química de petróleo, é a viscosidade a 40 e a 100 graus Celsius, né? E viscosidade cinemática, né? E aí esse tubo vai para um banho, ou a 40 ou a 100 graus Celsius, fica 10, 15, 20 minutos lá para que o nível do líquido tem que estar aqui, ó, incluindo o lubrificante, tá certo? Então, ele estabiliza lá por 20 minutos, ao término de 20 minutos, se tiver a 40 graus, esse lubrificante aqui está a 40 graus. Aí, como é que você faz na prática a viscosidade cinemática? Lembra, o que está impedindo esse fluido vermelho aqui que eu pintei de descer por gravidade é a rolha que está aqui, tá certo? Se eu tirar essa rolha, arrancar essa rolha, esse fluido aqui vai começar o quê? Vai começar a descer aqui, tá certo? Pois bem, você vai se postar em frente a esse banho, botar seus olhos aqui perto do banho, e vai ter na sua mão direita, eu escolhi assim, né, um cronômetro. Cronômetro esse que vai ser disparado quando o fluido passar aqui, ó. Né? Claro que eu exagerei isso aqui, tá, gente? Só para você ter essa visão aí. Veja, a gente tirou a rolha, o fluido começou a descer aqui, quando esse menisco inferior passar aqui nessa marca, estão vendo que tem uma marca aqui, ó, e depois tem uma marca aqui. Você está com o cronômetro na mão. Quando ele passar aqui na primeira marca, eu disparei o cronômetro, que vai marcar o quê? Em segundos, o tempo em que ele vai seguir escoando. O líquido está descendo por gravidade, vai chegar a um ponto que ele vai passar o menisco aonde? Aqui nessa segunda marca. Nesse momento, o que eu faço? Vou travar o cronômetro. Tá claro? Então, nós vamos ter o cronômetro disparado aqui em cima e travado aqui embaixo. Esse tempo, estou escrevendo a letra T, esse tempo em segundos é anotado, né? E existe um fator desse tubo, de vidro, cada tubo de vidro tem um fator, a multiplicação desse tempo em segundos pelo fator de cada tubo de vidro vai nos dar a viscosidade cinemática. Isso é o jeito, na prática, de se fazer esse ensaio chamado viscosidade. Eu não sei se você tinha noção disso, tá? Qual é a ideia importante? Um líquido, um fluido com menos viscosidade, ele vai ter esse tempo em segundos menor. Claro, porque ele escoa mais rápido nesse trecho aqui. Se ele for muito viscoso, ele vai escoar lentamente, vai dar um tempo em segundos muito grande. Resumindo, o tempo de escoamento maior expressa também uma maior viscosidade. Dúvidas aí, gente? Na minha explicação visual, eu vou fazer a leitura do que está na tela aí. Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, pode seguir. Então, a viscosidade cinemática, que é isso que eu expliquei como faz, é a viscosidade dinâmica da mistura a ser separada, dividida pela sua densidade ou massa específica. Esse P esquisito assim, ó, um P meio torto assim, é chamado ρ. A letra grega aí que parece um P, né? Então, você lembra? Esse N aqui era o que em telas anteriores? Você lembra? Valendo R$1.000, olha ele aqui, ó. Esse N era a tal da viscosidade, o quê, hein? Dinâmica, tá? Então, a viscosidade dinâmica, quando dividido pela densidade, dá a viscosidade cinemática.
tá? Ou seja, quando você dividiu viscosidade dinâmica pela densidade, cortou a massa. Vocês lembram, na unidade de viscosidade dinâmica, aqui no POAS, lembram? Eu marquei o G aqui como unidade de massa. Então, se você divide isso pela densidade, você está dividindo por massa. Vai cortar massa com massa, vai ter uma unidade de viscosidade sem nenhuma massa, sem nenhuma unidade de massa, que é a viscosidade cinemática. Resumindo, pegou a viscosidade dinâmica, dividiu pela densidade, você acha a viscosidade cinemática. Isso em termos de cálculo, né, de cálculo matemático. Em termos de ensaio, é essa ideia que eu passei no visual à direita aí. Outras unidades, porém, frequentemente usadas são o Stokes e o Cent-Stokes, que é a mais usada, né? A que provavelmente vocês irão trabalhar, estagiar. Esta não corresponde ao Sistema Internacional de Unidades e é a abreviatura do francês Sistema Internacional de Unité, né? Tá bom, é só uma conversão, mas só de curiosidade, gente, o Stokes é centímetro quadrado por segundo e o que mais se trabalha, o Cent-Stokes, é milímetro quadrado por segundo. Pense um pouquinho aqui, olha que estranho isso, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei encucado com isso. Centímetro quadrado é unidade de área, não é? É. Então, centímetro quadrado por segundo é a área sobre tempo. Não dá um vazio quando se fala isso? O cara me falou isso, eu falei, como assim? Né? A área sobre tempo. É área exatamente de quê, gente? Se imagina aquele conceito lá do Newton, que você tem várias camadas se movimentando umas em relação à outra, né? Atritando, aquele papo daquele desenho que eu fiz. E essas camadas têm área. E área por segundo dá uma ideia aí implícita de velocidade, que é a viscosidade, a velocidade com que o fluido se desloca, só para você entender minimamente isso aí. E aqui, ó, uma imagem real dessa rabiscada que eu quis fazer aqui. Lembra? Eu expliquei. Esse é o banho que eu falei para vocês, né? Esse aqui é o tubinho U. Lembra que eu falei que você enche ele invertido? Um copinho de café, isso aqui, ó. Aqui ele já está colocado no banho, né? Que pode ser a 40 ou a 100. E aí eu foquei aqui uma imagem mais próxima, né? Mas isso aqui é a vista disso aqui. Mas aqui você não está vendo direito, ele está dentro do banho. Pois bem, o técnico ele chega aqui, você vai botar o rosto bem próximo do banho, lembra? O cronômetro na sua mão, e o óleo lubrificante, o fluido, está aqui. Né? Ele está travado aqui. Aí você vai tirar a rolha lá de cima, ele vai começar a descer. Estão vendo um menisco aqui? Eu não sei se dá para ver na imagem aqui, mas aqui no vidro tem arranhado um menisco. Não sei se vocês visualizam aí. Pois bem, quando o menisco, é menisco também, o menisco do líquido, né, que está descendo aí, escoando, ele passar nessa marcação do vidro aqui, você dispara o cronômetro. Não sei se vocês, de novo, conseguem ver, tem uma outra ranhura no vidro aqui, ó. E aí ele vai descendo aqui dentro, né? Fluido, lubrificante ou fluido que for, ele vai descendo aqui dentro, por gravidade. Quando ele passar aqui, ó, o menisco passar aqui, você trava o cronômetro. Né? E aí isso expressa a viscosidade, claro, se esse tempo de escoamento for menor, a viscosidade é menor. Aqui, de novo, a conversão de viscosidade cinemática e dinâmica, já falamos, né? Que a cinemática é a dinâmica dividido pela densidade. Tá? Então, identificando aqui, ó, esse V é esse aqui, que é a viscosidade cinemática em milímetro quadrado por segundo. O ρ, né, que é esse denominador, o ρ seria o quê? A massa específica. E o μ, esse U esquisito aqui, ó, esse, ele seria o quê? A viscosidade dinâmica. Então, resumindo, quando divide a viscosidade dinâmica pela densidade, pela massa específica, isso nos fornece a viscosidade cinemática, tá? E aqui a massa específica, vocês sabem isso, é massa sobre volume, nenhuma novidade aí.
É isso, gente. Eu mostrei o que eu queria. Não sei se falta aí para os 40 minutos algum tempo, mas eu prefiro qualquer conversa com vocês. Me permitam aqui, antes de qualquer papo, travar a gravação da aula, né? Interromper a gravação. É aqui, interromper a gravação.